Bom dia, alunos do nono ano. Eu sou a professora Caroline e nós estamos nessa aula aqui de cidadania, muito legal porque é o nosso último assunto do livro. Eu não vou dizer que é o último assunto da unidade, porque nós ainda temos algumas questões para resolver, né? Como a avaliação da terceira unidade, revisão, trabalho, essas questões, tá bom? Então, é o nosso último assunto do livro. Eu vou pedir para vocês acompanhar, respirar fundo, vai terminar e eu sei que esse ano tá difícil para todos nós e vai dar certo, tá bom? Bora lá. A ética profissional em debate. Falar de ética significa tratar das possibilidades humanas, das grandes questões e dos desafios da vida, de seu encaminhamento, de sua realização, resolução ou não. Eu creio que esse assunto vocês já devem estar estudando, né? Comigo desde a terceira unidade. Já devem ter dado uma lida no capítulo. Esse capítulo é sobre ética profissional, mas ele não fala apenas, né, sobre profissão, estritamente, essas relações profissionais frias e tudo mais. Ele abrange muitas questões. Então, abrange as questões dos jovens, dos idosos, as pessoas no mercado de trabalho e tudo mais, tá bom? Segundo o filósofo Manfredo de Oliveira, a filosofia e, consequentemente, a ética emergiram num ocidente intimamente ligadas à experiência da vida. A existência é originária e fundamental no sentido de fazer o ser humano perceber que é responsável pelo seu ser individual e social. É o que faz com que todos se percebam como possibilidade, como tarefas de que necessitam dar conta, para não incorrer em omissões e desvios que inviabilizem qualquer projeto de vida. A condição existencial da possibilidade põe em cena questões que obrigam o ser humano a pensar, a refletir e a se posicionar. A primeira talvez seja: sou verdadeiramente livre? Muitos dilemas existenciais surgem a partir de como e do porquê decidir. O ser humano percebe que suas opções e condutas necessariamente têm implicações éticas. Não dá para continuar pensando só no seu próprio bem e no lucro. Repensar o sentido humano, pessoal e social do trabalho é a porta de entrada de uma retomada da ética profissional, desafiada a superar a mercantilização das relações sociais e a competição sem limites. Todos os profissionais de hoje em diante terão que estar atentos aos impactos ambientais, às consequências sociais e aos resultados econômicos de sua atividade. O desempenho profissional requer também a eficiência, seriedade, respeito, qualificação, educação, sensibilidade humana, entre outros tantos atributos morais. Então, gente, todos os profissionais, todas as pessoas, todas as classes sociais agora terão realmente o dever, não tiveram antes, mas agora se sentem como obrigadas a ter este dever de observar as mudanças climáticas, de observar as consequências de suas ações, de observar os impactos ocorridos no mundo. E todas as pessoas, sejam a população, o governo, seja o Estado, elas devem sim ser elas devem ser autônomas e devem ter ser atores de suas próprias ações, agir com suas próprias mãos e tudo mais, tá bom? E o que esperar desses adolescentes e dos jovens que estão vivendo todas essas questões aqui que eu mencionei? Cada idade tem sua sabedoria, gente. O idoso, o jovem, o adulto, a criança tem sua sabedoria. Aprendemos a valorizar os idosos, por exemplo, porque nos fazem viva a memória de nosso passado, com os valores vividos que nos servem de referência.
A juventude também tem sabedoria. Um exemplo é a facilidade que os jovens têm para lidar com os novos meios eletrônicos, com as novas tecnologias. O próprio Papa Paulo VI já dizia em 1971 que devemos ouvir a sabedoria dos jovens. É conveniente até que certos jovens sejam mestres e educados, mais educados dos seus companheiros. É, a sua idade, a sua idade permite, desculpa, gente, é conveniente até que certos jovens sejam mestres e educadores dos seus companheiros, como por exemplo os jovens, né, que vivem com seus pais e tudo mais. Então eles acabam ensinando aos seus pais, principalmente aqueles pais que não tiveram a oportunidade dos estudos, né? Então, quando eu chegar em casa, eu vou perguntar o que foi que aconteceu na escola, não sei o que, essas conversinhas rápidas já ajudam realmente a criar intimidade e até um certo ponto manter a mente da mãe ou do pai aberta às conversas recentes. A sua idade permite-lhe assimilar novos tipos de cultura e comunicá-la aos da sua geração. Nesse sentido, a sabedoria do jovem corresponde a uma utopia que nos faz olhar para o futuro, a uma projeção do que desejamos. É preciso olhar com cuidado para essa juventude. Nela, a realidade social, os dramas da condição humana estão presentes de forma mais intensa. É a ponta do iceberg, como diz a socióloga Maria Expósito. O modo como a sociedade olha para a juventude é uma metáfora de modo como ela olha para si mesma, porque são jovens, né, que estará depois ocupando os cargos importantes dessa sociedade. Então, gente, olhar para o jovem realmente é olhar para si mesma. Essa foi a aula de hoje. Foi bem rápida, porque realmente é nosso último conteúdo. Estou muito feliz por isso. Vocês acompanhem também o livro, porque esses últimos assuntos, né, são 3 tópicos curtos, são muito legais, tá bom? E façam atividade desse restante. Eu aqui, ó, nesse aviso, eu peço para vocês urgentemente entregar por e-mail, exclusivamente por e-mail, marycarol.km@gmail.com, as atividades pendentes da segunda unidade, ficha e caderno. Coloquei aqui livro, mas nós é, algumas pessoas não têm livro, então eu boto tanto ficha, caderno e livro. Aí copiam as questões do livro no caderno, tá bom? Então, fichas e livro. Aí da segunda unidade, já adiantando, foi o capítulo 2. E as fichas vocês vão procurar lá no nosso capítulo, no nosso grupo, quais foram as fichas que eu mandei na segunda unidade de cidadania. E a de filosofia também, porque eu pedi para vocês de filosofia me enviar até o dia 16/9. E rapidinho, porque na próxima semana eu já vou pedir a da terceira unidade, tá bom? Porque pra gente encerrar essas notas e tudo mais. E a entrega do trabalho sobre o Código de Conduta Ética da sua profissão será essa sexta-feira, dia 9/10. Lembra que eu pedi para vocês já pesquisarem qual é o Código de Ética da sua profissão? Eu ainda coloquei, era para ser hoje, só que, porque eu penso que vocês já tenham ele pronto, né? Era para ser amanhã, porque eu penso que vocês já tenham ele pronto. Só que como eu sei que tem muita gente que esqueceu desse trabalho, não sabe se fez, sei lá, né? Então eu ainda deixei esses dias restantes a mais, até sexta-feira, para caso vocês ainda queiram fazer e me enviar. É para vocês pesquisarem o código de conduta ética da profissão que você queira seguir. Tem código de conduta ética da medicina, código de conduta ética dos advogados, código de conduta ética dos engenheiros. Então, se você tiver em mente alguma profissão, professora, eu não quero ser nenhuma profissão que tenha um código de conduta ética. Por favor, não deixe de fazer o e-mail. Pense aí, essa é a profissão aqui, eu tenho esse... Não deixe de fazer essa atividade e envie para o meu e-mail.
Essa atividade pode ser digitada no Word, no computador, enviada para o meu e-mail, ou pode ser feita escrita manualmente, com letra legível e com foto sem tremer, porque senão não tem como enxergar, tá bom? Pronto, é isso. Até a nossa próxima aula.